Olá, Rafael Vilski, do Liderança Terapêutica, Espiritualidade, Psicanálise, para a sua realização. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu a célebre frase de Freud dizendo: a religião é a neurose obsessiva da humanidade? O que é a neurose? É quando você entra em conflito pessoal porque você deseja algo e existe uma barreira do superego, ou seja, leis, normas, regras que não permitem você fazer. Eu vou usar um exemplo do restaurante. Você está com muita fome, você, de uma certa maneira, não vai entrar no restaurante furando a fila, servindo tudo que tiver pela frente, comer rapidamente e sair sem pagar. Você tem uma barreira chamada superego, tá? O superego que forma as suas regras, suas leis, suas normas. E se apresenta, o ego, ele faz esta apresentação pública. Eu entro no restaurante, entro na fila, me higienizo, sirvo apenas aquilo que eu sei que eu vou comer, que é compatível com a minha fome, compatível com a minha renda financeira, vou lá e faço o pagamento. Agora, o mais interessante é que Freud conseguiu dar nome para coisas que pareciam parecia um novelo sem uma ponta onde começar a compreender a formação da personalidade humana. Ele diz que nós temos um inconsciente carregado de impulsos. Imagine se você, como bebê, acordar de madrugada no escuro, com a fraldinha suja, com frio. O que você vai fazer? Vai berrar, vai chamar a mamãe do jeito que dá, vai se esgoelar gritando. Você não quer nem saber se a mamãe passou 23 horas cuidando de você. Se ela conseguiu aproveitar meia hora para descansar e naquela meia hora você, bebê, sentiu a fraldinha suja, frio, fome, vai esgoelar, vai gritar no meio da madrugada. Então o inconsciente está gravado fatos desagradáveis, tanto agradáveis como desagradáveis. Às vezes a gente sente um cheiro que nos remete a algo gostoso, um passeio numa cachoeira, por exemplo, e às vezes você sente um cheiro, você sente, olha para uma cor e aquilo não lembra algo bom para você. Então, na verdade, o inconsciente está sempre desejando ser atendido instantaneamente. É nesse momento que eu quero trocar fralda, é nesse momento que eu quero mamar, é nesse momento que eu quero o asseio. E na vida adulta, é nesse momento que eu quero me alimentar, é nesse momento que eu quero uma relação sexual, é nesse momento que eu desejo sair dessa angústia. Então vem o superego com as leis, normas, regras, e o ego se apresenta como uma pessoa minimamente educada para aquela ocasião. Então, de uma certa forma, esse superego é uma barreira do inconsciente. Então a pergunta é, onde se encaixa a espiritualidade nesse aspecto freudiano? Para Freud, a espiritualidade ou a religião apenas gerava conflito, porque a Igreja Católica da época, a igreja mais conhecida, é claro, daquela época, igrejas, elas tinham praticamente no iluminismo francês, após o iluminismo francês, as igrejas se resumiram a pode e não pode. As igrejas se resumiram a regras básicas de convivência sociais. Então as pessoas entravam em conflito, em neurose, em relação principalmente à sexualidade. Freud diz que a religião causa neurose. Carl Jung, por sua vez, ele, um grande psicoterapeuta suíço, ele diz: o nosso inconsciente também está carregado de espiritualidade. E há um inconsciente que caminha em direção à busca de uma transcendência. Viktor Frankl,
um judeu, lembrando que Freud também era judeu. Viktor Frankl, por sua vez, após passar por 4 campos de concentração nazistas, o Viktor Frankl, um neurologista e psicoterapeuta de Viena, fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena, ele diz que nós temos uma liberdade em relação ao relacionamento com a transcendência, com o que você chama de Deus, que você chama de sagrado. Você tem uma liberdade de se relacionar com este Deus, não é inconsciente, como dizia Jung, muito menos é excludente para Freud. Para Viktor Frankl, após passar pelos horrores de 4 campos de concentração, de pessoas morrendo eletrocutadas, de pessoas morrendo nas câmaras de gás, no cheiro de carne humana sendo queimado, enfim, durante quase 4 anos, passando pelos horrores do nazismo, ele desenvolveu a logoterapia. Ele diz o seguinte, que a vida só tem um sentido se somos capazes de dar sentido ao nosso sofrimento. Ou seja, aconteceu, não importa o que aconteceu com você, o que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu. Nesse sentido, o Viktor Frankl diz que um dos pontos de sobrevivência dos campos de concentração é quem tinha a espiritualidade madura, é quem tinha um propósito de vida que ia muito além daquele momento, do aqui e do agora, dos horrores dos campos de concentração nazistas. Eu não vou entrar em detalhes em nenhuma das teorias, muito menos tirar o brilhantismo de cada autor, mesmo que haja convergência entre eles, porque cada autor tem um brilhantismo em si. O que eu gostaria de colocar para vocês é como o apóstolo Paulo, que no meu entendimento foi um dos maiores psicoterapeutas já conhecidos, porque psique em grego é alma, é a minha identidade, diferente do pneuma, que é o espírito. Então, o meu pneuma, o meu espírito, precisa estar ligado a um pneumatos, a um sentido maior de vida, que é a sacralidade, a transcendência, Deus, Espírito Santo. E a minha psique é o meu ego, é o meu self, como diria o Jung, é a minha constituição da personalidade. Então eu gostaria de colocar aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo assim, olha, capítulo 7, você pode reler o capítulo 7 de Romanos, em que o apóstolo Paulo diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. A lei diz o que é certo. Veja só, que ponto de neurose. Quero fazer o que eu não entendo o que eu faço. A lei está certa. Ela é correta para todos. Não matar. Agora, dentro de mim, tem uma vontade de fazer o bem e eu não consigo fazê-lo. Veja os impulsos. Né? Os impulsos de, muitas vezes, agirmos por impulso. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Então, ocorre uma luta contra aquilo que a minha mente aprova. Ah, eu desejo algo, mas a lei de Deus, superego, diz algo diferente. Quem vai me livrar deste momento infeliz, ou quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Deus fará isso através de Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Então vejam, de uma certa maneira, a neurose do apóstolo Paulo foi resolvida com um resgate transcendente, que na fé judaico-cristã é a fé daquilo que Jesus veio trazer a nós, paz, perdão, salvação, alegria, vida eterna, promessas de que, apesar das condições, como diria Viktor Frankl, ainda é possível viver de tal forma
além das condições. Felizes os que choram. É possível ser feliz no meio do luto. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Ainda é possível ser feliz no meio da injustiça, porque a felicidade não depende de nada disso aqui. Depende de uma nova realidade transcendente. Então, encerro esse vídeo dizendo para você: não importa o que aconteceu, o que importa é o que você vai fazer, importa o que você vai fazer com o que aconteceu. O ser humano, ele não age de acordo com as suas condições. Ele somente é livre quando ele age a partir de suas decisões, a partir da liberdade espiritual. Liderança terapêutica. Este curso você encontra completo lá na minha bio, Rafa Vilski. E se você deseja certificado de participação deste pequeno curso, entre em contato comigo pelas redes sociais, os quais nós vamos entrar em contato, entrar em pontos de acordo para você ter também certificado Liderança Terapêutica. Um forte abraço. Obrigado por nos acompanhar. Sucesso e realização.